Se você tem passado raiva com o seu time, que precisa de reforços, mas não tem dinheiro, esse vídeo pode ser a solução. E já podem assinar um pré-contrato para chegar sem nenhum custo. E fala também sobre uma multa mais barata, conseguida pelo São Paulo nas tratativas com o Roger Machado. Tem também uma novidade sobre artilheiro ignorado pelo futebol brasileiro e que segue fazendo sucesso na América do Sul. Bora te atualizar também sobre o São Paulo tentando acabar com um longo e incômodo jejum. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo conseguiu diminuir o preço da multa rescisória que será paga a Roger Machado. Pelo contrato, o treinador que ficou só 2 meses no tricolor teria direito a mais 3 meses de vencimentos. Como ele e sua comissão técnica ganhavam 800 mil mensais, a gente está falando de 2 milhões e 400 mil. Mas Rui Costa, que foi o grande responsável por contratar o Roger Machado, o convenceu a aceitar um valor menor. São Paulo não quis entrar em detalhes sobre quanto foi o desconto alcançado. O que eu consegui apurar é que cerca de 50% serão economizados, ou seja, Roger Machado vai faturar na casa de 1 milhão e 200 mil reais. Ele também aceitou o parcelamento desse dinheiro até dezembro, ou seja, serão suaves parcelas desse 1 milhão e 200 mil, o que dificulta menos o fluxo de caixa são paulino. Com a lembrança de que o São Paulo já tem 10 milhões de reais em pagamentos de multas e outras coisas a 3 ex-treinadores. No caso, um era ex-treinador e voltou, eu me refiro a Dorival Júnior. Quando ele deixa o São Paulo para trabalhar na seleção brasileira, o Dorival tinha uma série de verbas a receber. Crespo e Zubeldia foram demitidos e também entraram nessa fila dos 10 milhões de reais. Só para completar, contar que o São Paulo vai terminar essa fase pré-Copa do Mundo com apenas 3 zagueiros do time profissional. Com o afastamento do Arboleda e a rescisão do contrato do Dória, restaram ao técnico Dorival Júnior apenas Arboleda, ou melhor, Alan Franco e Sabino, que são atletas profissionais do Osório, recentemente promovido do time de baixo. Bora falar sobre um artilheiro ignorado pelo futebol brasileiro. Você já deve ter ouvido falar sobre Alex Arce, paraguaio hoje com 30 anos de idade e que faz sucesso no futebol da América do Sul desde 2024. Naquela temporada, pela LDU, foram 35 gols e 3 assistências em 44 jogos. O empresário dele, que é um paraguaio que fala português, ofereceu Alex Arce para todos os clubes brasileiros. Mas ninguém teve coragem de investir cerca de 2 milhões e meio de euros. Esse negócio acabou sendo fechado com o Independiente Rivadavia, time pequeno do futebol argentino, para sorte deles e azar dos clubes brasileiros. Nessa temporada, o Alex Arce soma 11 gols em 16 partidas com a camisa do time argentino. Ele é, inclusive, o artilheiro da Libertadores, são 8 gols marcados em apenas 5 jogos. Mostrando que, mais uma vez, a desconfiança pelo fato de o atleta ter surgido mais veterano, mais velho e sem muito lastro, não se justificou. Vale a lembrança do Germancano, que também chegou muito tarde ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Vasco, do futebol colombiano. Existia muita dúvida sobre ele e o resto da história do Cano no futebol brasileiro é extremamente bonita. Vamos ver se agora, com mais uma temporada de destaque do Alex Arce, ele pode pintar no futebol mais rico da América do Sul. E bora começar o vídeo para contar sobre atletas que podem chegar de graça para o seu clube do coração. E essa relação com cerca de 30 jogadores foi dividida em 3 classes. Primeiro eu vou falar sobre desempregados. Depois sobre jogadores que ficam livres na metade do ano, mas são caros. Para completar, jogadores que ficam livres na metade do ano e que cabem no bolso do seu time do coração. Bora começar com a lista dos desempregados. Felipe Coutinho, ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, não voltou ao mercado de trabalho depois da rescisão com o Cruz Maltino. Você vai lembrar de um centroavante argentino chamado Van Barger, centroavante fixo de camisa 9. Foi oferecido para alguns clubes brasileiros, não houve acerto e ele segue sem vínculo. Já José Martínez, volante que pertencia ao Corinthians e teve seu contrato rescindido em janeiro, ainda não conseguiu voltar. Importante registrar que ele passou por uma cirurgia no joelho e vai ter condição de atuar apenas no segundo semestre. Para completar, Sérgio Oliveira, meio atacante português, que passou com altos e baixos vestindo a camisa do Sport. Houve a rescisão do contrato por lá e desde então ele não mais jogou. Hora de falar agora sobre atletas que caberiam em qualquer clube do Brasil, mas tem custo bastante alto.
e devem se empregar em grandes clubes do futebol europeu. Primeiro deles, Robert Lewandowski, centroavante polonês de 37 anos de idade, que não teve seu vínculo renovado no Barcelona. Hoje ele está avaliado em 8 milhões de euros e é especulado em clubes da Arábia Saudita. Mauro Icardi está desempregado. Centroavante argentino de 33 anos de idade não teve seu vínculo prorrogado no Galatasaray e chegou a ser especulado no Brasil pelo Atlético Mineiro. O grande problema é seu custo salarial. Ele quer ganhar algo na casa de 3 milhões de reais por mês. Luka Modric, jogador da seleção croata e do Milan, tem vínculo com o clube italiano apenas até 30 de junho. Existe no contrato entre as partes a possibilidade de extensão por mais um ano, desde que o Modric decida ficar. E ao que consta, o Modric ainda não tomou essa decisão. Jogador que vai passar por uma cirurgia na face nos próximos dias e estará à disposição da seleção croata e vai decidir seu futuro depois da Copa do Mundo. O zagueiro Konaté, francês de 26 anos de idade, tem vínculo com o Liverpool somente até o fim do próximo mês. Jogador avaliado em 50 milhões de euros, é o mais caro de todos que eu vou citar nesse vídeo. Renovação de contrato com o Liverpool deve acontecer nos próximos dias, mas existe preocupação do torcedor do Liverpool em relação à possibilidade de perder o jogador de graça. Já Vlahovic, centroavante sérvio de 26 anos de idade e que ganhava 12 milhões de euros por temporada na Juventus, está de saída do clube de Turim. Não lhe faltam, porém, oportunidades no velho continente. E Brandt, meio atacante alemão, 30 anos de idade, joga no Borussia Dortmund desde 2019, ou melhor, jogava. O Dortmund já anunciou e se despediu do atleta pelas redes sociais. Para onde você acha que o Brandt vai jogar? Atleta avaliado, mesmo desempregado, em 20 milhões de euros. E Goretzka, um dos principais jogadores do Bayern de Munique nos últimos tempos, também está de saída. Bayern de Munique e Goretzka já concordaram em não renovar o contrato que se encerra em 30 de junho. Atleta avaliado em 15 milhões de euros. John Stones, zagueiro inglês, 31 anos de idade, joga no Manchester City há 10 temporadas. Foram 300 jogos no clube inglês e por opção dele, o John Stones está no mercado em busca de emprego. Não devem lhe faltar boas opções. Brozovic, você lembra dele, né? Meio campista croata de 33 anos de idade, defendia o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, titular absoluto por lá, avaliado em 9 milhões de euros, seu contrato acabou e agora vai caber ao Brozovic escolher seus próximos passos, se volta para a Europa ou se permanece na Arábia Saudita. Para completar, registrar que Carvajal, lateral direito da Espanha, seleção espanhola, e do Real Madrid desde os 10 anos de idade, também está de saída. Jogador que havia chegado ao Real Madrid em 2002, não teve por opção do Real Madrid seu contrato prorrogado e está em busca de emprego. Hora de falar agora sobre atletas que cabem no bolso do seu time. São atletas numa realidade bem mais plausível. Esses sim podem virar reforços do seu time do coração a partir de 20 de julho, que é quando a janela de inscrições abre por aqui. Já Dybala, atacante argentino de 32 anos de idade, que integra ou faz parte do elenco da Roma há bastante tempo, é alvo antigo do Flamengo. Alexandre e Danilo fazem campanha interna e lobby para que o atleta seja contratado. Recentemente, Dybala também foi especulado como possível reforço do Boca Juniors, mas a imprensa italiana está noticiando nesse fim de semana que o Dybala deve renovar o contrato por mais uma temporada no clube italiano. Já Fabinho, volante do Al Ittihad e da seleção brasileira, pode disputar o Mundial desempregado. O contrato dele no Al Ittihad se encerra em 30 de junho e não há intenção do time saudita na renovação. O Fabinho foi cogitado, por exemplo, no Palmeiras, mas dá preferência a voltar para a Europa ou até em renovar o contrato ou encontrar um clube na Arábia Saudita. O jogador avaliado em 13 milhões de euros e cujo salário no Al Ittihad gira na casa dos 10 milhões de reais mensais. Thiago Silva, zagueiro de 41 anos de idade, não ficará no Porto. Ele acabou de chegar no clube português depois de trocar o Flu pelo time português, mas não houve acordo para a extensão do contrato do Thiago Silva, mesmo ele tendo sido titular e peça importante na conquista do campeonato português. A tendência, apesar de uma série de especulações, é de que o Thiago Silva prossiga na Europa.
Ele foi cogitado, cobiçado por torcedores de São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, entre outros. Mas o Thiago prefere continuar no velho continente, até para ficar mais perto da esposa e dos 2 filhos, que jogam no Chelsea. Se ele acerta, por exemplo, com o Milan, que é um dos interessados, ele fica a poucas horas de voo entre Milão e Londres de visitar seus familiares. Vitor Sá, atacante de 32 anos de idade, atua como ponta direita e ponta esquerda. Seu contrato no Krasnodar se encerra em 30 de junho e ele deve se despedir do clube russo nesse final de semana com a disputa da Copa da Rússia. O Krasnodar até fez uma proposta de renovação, mas o Vitor Sá está propenso a voltar para o Brasil. Teve seu nome especulado em alguns clubes e sua preferência é fechar com o São Paulo, que é seu clube do coração e também de toda a sua família. Você lembra do Léo Duarte, zagueiro formado no Flamengo e vendido para o Milan? Pois bem, hoje com 29 anos de idade, ele está de saída do Başakşehir, time turco onde foi titular durante toda a sua passagem. O Léo Duarte interessa a vários clubes brasileiros e pode chegar assinando pré-contrato por agora para virar reforço em 20 de julho. Situação bem parecida de Pablo Mari, zagueiro espanhol de 32 anos que também passou pelo Flamengo. Fez enorme sucesso naquele time de 2019 com o Rodrigo Caio. Pablo Mari passou os últimos meses no Al Hilal, da Arábia Saudita. Jogou pouco, não teve uma boa participação e, ao que tudo indica, pode esperar por propostas do Brasil, da Europa ou de qualquer parte do mundo. Quem pagar mais levará o Pablo Mari. Juan Jesus, zagueiro brasileiro de 34 anos de idade, está há um tempão no Napoli, também passou pela Inter de Milão. Jogador de currículo grande, especialmente no futebol italiano. O vínculo dele com o Napoli se encerra em 30 de junho e, a julgar pelas últimas rodadas, está fora dos planos do Napoli para a próxima temporada. Até fez 34 jogos, mas nessa reta final de ano ele praticamente não foi utilizado e tem sido especulado em clubes brasileiros já há algum tempo. Quero falar também sobre Lucas Fasson, zagueiro de 24 anos de idade, formado na base do São Paulo, repassado para o Atlético Paranaense e vendido depois para o Lokomotiv Moscou, na Rússia, sempre titular absoluto. O contrato se encerra em 30 de junho e ele optou por aguardar, por esperar por propostas para entender o que pode aparecer. Andrei Giroto, que jogou no Palmeiras como volante, virou zagueiro no futebol francês e atuou bem na última temporada pelo Al Taon, equipe da Arábia Saudita comandada por Pericles Chamusca, titular absoluto por lá, vínculo somente até 30 de junho. É possível que ele tenha propostas para seguir no futebol saudita, mas em caso de uma boa oportunidade no futebol brasileiro, não dá para descartar que ele venha a ser contratado. Paulo Otávio, lateral esquerdo de 31 anos de idade, há bastante tempo como titular absoluto do Al Sadd, a equipe mais forte do Catar. O Al Sadd, inclusive, foi campeão nacional e tem, entre outros, destaques brasileiros como Claudinho, jogador que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, e Roberto Firmino, que sai do Al Ahly como campeão da Champions Asiática e é contratado pelo Sadd. Pois bem, o Paulo Otávio sempre foi titular absoluto no clube Qatar e ainda não acertou a sua renovação do contrato. Ele aguardava por ofertas do clube de futebol brasileiro, de clubes brasileiros, para eventualmente ter a chance de retornar ao seu país. Bora fechar essa lista para falar sobre Elitão, zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, extremamente forte e que é titular absoluto no Göztepe. Seu contrato já se encerrou na Turquia. Göztepe faz força para renovar, mas o Elitão prefere aguardar pela possibilidade de atuar num time grande. O Botafogo chegou a estudar sua contratação, mas ainda não houve avanço. Quero fechar essa lista lembrando de Guido Rodrigues, que quase virou reforço do Grêmio no início do ano, jogador que acabou se mudando para o Valência e terminou a temporada em alta. Foram só 6 meses na Espanha, mas com 17 jogos e 4 assistências, apesar de ficar livre em 30 de junho, pode permanecer na equipe espanhola. Paulinho, lateral esquerdo, jogador que pertencia ao Bahia lá atrás em 2019, quando se muda para o Midland da Dinamarca. No futebol dinamarquês foram 215 partidas, a maior parte delas como titular. Essa temporada é que foi a mais arrastada, ele termina o ano em baixa, não vai ter seu contrato renovado e foi sugerido recentemente para Cruzeiro e Botafogo. Talvez o torcedor palmeirense se lembre de Alanzinho, atleta baixinho, meio atacante, de qualidade e habilidade, pertencia à base alviverde. Acabou que no Palmeiras não deu certo, ainda rodou em alguns clubes brasileiros, até se mudar para o Moreirense de Portugal, sempre como titular absoluto. Termina a temporada com 34 jogos, 5 gols e 5 assistências. Por opção dele, o contrato não foi renovado e agora o Lanzinho está aberto a propostas. A saideira, o último nome dessa lista, James Rodrigues, meio atacante colombiano, que não ficou no Minnesota.
carreira do Rames tem sido marcada por passagens cada vez mais curtas por clubes dos mais variados locais. Ele já teve, por exemplo, no São Paulo, já jogou no México, já jogou nos Estados Unidos, já teve, por exemplo, no mundo árabe e agora vai disputar a Copa do Mundo sem emprego. Será que o Rames Rodrigues caberia no seu clube do coração? Dessa lista toda, de mais de 40 atletas, quem de fato agrada? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e compartilhar esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Combinado? Abraço para todos. Tchau, tchau. E o São Paulo tenta acabar com um jejum incômodo na tarde desse sábado. O tricolor recebe às 5 da tarde no Morumbis o Botafogo. E lá se vão 7 jogos sem vitória. São 4 empates e 3 derrotas. Se não vencer o Botafogo, São Paulo atinge 8 partidas sem triunfo, se igualando a um incômodo jejum de 2019. Pior é que nessa sequência de 7 jogos sem vitória atual, São Paulo foi, por exemplo, eliminado da Copa do Brasil, eliminação ou desclassificação para um time da Série B, o Juventude, e também se colocou em risco na Sul-Americana. A liderança ainda se mantém com o São Paulo, graças a outros resultados. Você sabe, o São Paulo, nesse meio de semana, só empatou com o Milionários. Para a partida contra o Botafogo, problemas na zaga e no meio campo. O tricolor não tem Arboleda, que segue afastado, perdeu Dória, que rescindiu seu contrato, e vai contar para defesa apenas com Sabino, Alan Franco e Osório, recém-promovido da base. No meio-campo, Marcos Antônio ainda não tem condição, ele segue se recuperando de uma lesão muscular. Bobadilha está suspenso. Pablo Maia até trabalhou sem máscara depois de fraturar o nariz em abril, mas ainda não tem sua presença confirmada. A tendência é que Danielzinho e Luan formem a dupla de meio-campistas. E você acha que o São Paulo de Dorival Júnior ganha, empata ou perde com o Botafogo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?